informação está de volta. Na Rádio Imprensa, o X da Questão. 6h35, o X da Questão está no ar. Rádio Imprensa, o X da Questão. Entrevista. Bom, antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, só fazer uma justificativa. No bloco anterior a gente estava tentando falar com o senador Vanderlan Cardoso por telefone, não foi possível. Já combinamos aqui uma entrevista presencial na Rádio Imprensa, né? Já está marcado sexta-feira, ele vem aqui para bater um papo ao vivo com a gente, né? É até melhor, a conversa vai render mais e cara a cara, né? É mais bacana. Então, mas agora a gente recebe outro convidado. Para muitas pessoas ele já é bem conhecido. Para outras nem tanto, né? Depende se você é ligado na internet ou não, se você gosta de estar ligadinha nas tendências da internet, da rede social, principalmente do YouTube, né? Mas de qualquer forma, pra gente é uma honra receber aqui o Pedro Pôncio. Ele que é professor, teólogo, pastor, né? Blogueiro, um influenciador. Tem muitas pautas aí bacanas para conversar com a gente, para falar conosco. E ele é muito famoso, tem mais de 80 mil seguidores aí no YouTube, nas redes sociais. E inclusive participando de entrevistas a nível nacional, né? Recentemente esteve ali na Jovem Pan, uma conversa muito legal, muito bacana, que rendeu. E é claro, a Rádio Imprensa não podia deixar de receber ele aqui também para bater um papo com a gente. Pedro, boa noite, bem-vindo à Rádio Imprensa. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Imprensa, né? É um prazer imenso estar aqui. Me apresentar aqui rapidamente, sou Pedro Pôncio, né? Tenho 30 anos, sou casado com a Jéssica Pôncio e eu congrego hoje na Church City aqui em Anápolis, né? Pastor Tiago Cunha, pastor Eques Daiane são meus pastores. Nós atuamos como hoje líderes lá de conferência, somos discipuladores e servimos a Deus aqui. Também sou professor de teologia, leciono no Church College, né? As matérias de doutrina da teologia sistemática. E vamos falar um pouquinho do que aconteceu recentemente, né? Toda essa repercussão aí acerca da minha história, que eu já tinha até deixado de contar por alguns motivos, né? Dentre eles um pouco de vergonha também, por morar muitos anos na lona, viver invadindo fazenda e tantas coisas que aconteceram, mas que após entender que Deus me deu uma missão de compartilhar essa história e abrir a mente das pessoas, né? E principalmente Deus ter me dado voz nesse tempo para poder compartilhar tudo que aconteceu. E eu tô aqui hoje pra gente falar um pouco sobre isso. Então vamos começar do começo, né, Newton? Ele falando aí, que história é essa? Tem alguém ouvindo aí perdido? É o seguinte, o Pedro, ele é ex-MST. Ele é ex-Movimento Sem Terra, né? Trabalhadores sem terra. Aquele pessoal que, rurais sem terra. Aqueles que invadem Diz terra, a lenda, né? Que é o Diz movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Aqueles que invadem terra, né? Pra ocupar um espaço que teoricamente estaria desocupado, né? Mas não pertence a outras pessoas. Bom, Pedro, conta essa história pra gente. Como que foi isso, né? Essa parte da sua vida em que você fazia parte do MST. Só para o pessoal entender o que é o MST. O MST, ele é um movimento que aconteceu, né? Começou lá em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná, onde eles se aproveitam de um texto da Constituição que diz que a terra improdutiva, na verdade a terra, ela deve cumprir uma função social. Então eles entendem que a terra que não está sendo produzida nada, ela tem que de alguma forma ser direcionado para que alguém produza, né? E eles se aproveitam desse texto, fazem uma má interpretação do texto para se apropriar de terras que são de outras pessoas, né? Então eles pegam ali uma terra de um fazendeiro que está com algum problema jurídico ou não, né? São vários os casos, e eles dizem que essa terra de fato é das pessoas, é de forma legítima, né? O governo tem que entregar para essas pessoas. Isso pelo menos é o projeto de uma forma bem panorâmica. Mas quando você conhece o movimento por dentro, que foi a minha história, né? Eu fui para lá em 2004, com aproximadamente 12 para 13 anos de idade, então vivi ali muitos anos. Hoje, né, me libertando de todas aquelas ideologias, eu consigo interpretar que, na verdade, o MST, ele é um movimento que se tornou hoje uma milícia armada do PT, um verdadeiro exército vermelho, para cumprir as causas e propósitos revolucionários que tanto o Lula falou na antiguidade, que ele não tinha pressa, né, de implantar o socialismo no Brasil. Então, esses movimentos, eles se aproveitam das pessoas que estão na cidade, em situações de miséria, e eles pegam essas pessoas prometendo o paraíso e entregam para elas o inferno. Ou seja, levam elas para as fazendas, né, fazem um processo de doutrinação, uma lavagem cerebral, fazem elas
cumprir todas as pautas do movimento, invadindo fazendas, trancando BR, queimando pneu, depredando o patrimônio público e também, e principalmente, invadindo propriedade privada. E aí eles acabam, de alguma forma, pressionando o governo, né, a entregar as terras, só que eles não entregam a titulação. Por que que isso acontece? Porque vai contra a própria ideologia deles da propriedade privada. Como que eles vão tirar pessoas da cidade, vão invadir propriedade privada e depois entregar o título que é a propriedade privada? É um movimento incoerente. Então eu entro lá a partir de 2004 e eu começo, ainda criança, lembrando que eu era uma criança, eu começo a viver um processo de doutrinação completo. Não somente eu, mas todos os membros das famílias que vão para esse acampamento. E é só importante eu fazer distinção aqui entre aquilo que é acampamento e assentamento. O acampamento é a fazenda que foi invadida. Então você tem ali 5 a 10 mil famílias. Então é uma verdadeira cidade de lona, né? Você tem ali os barracos de lona, as pessoas moram ali, não tem energia elétrica, não tem... É um lugar insalubre, pobre, miserável, né? Eles recebem o assistencialismo do governo, na época o Fome Zero, né? Que atuava muito com a cesta básica ali, aquela questão. E dentro desse ambiente, onde você saiu da cidade em situação de pobreza e miséria e foi para um lugar ainda mais miserável e agora depende do movimento, você entra num processo de doutrinação completa. Os pais, as mães, as crianças, todos vão ser doutrinados, né? Vão passar um processo de lavagem cerebral para então se tornar massa de manobra nas mãos desses movimentos que são, né, um braço do PT e de todos os governos de esquerda no Brasil. Eu vi uma entrevista do senhor na internet, não é? O senhor relata uma espécie de aquartelamento, né, dessas pessoas, né? Lá nesses locais tem leis próprias, regras próprias, né? Códigos próprios. Queria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre essa força, né? Do ponto de vista, do nosso ponto de vista ilegal, né? Que constrange as pessoas a viverem, né, dentro de um sistema que não é o convencional. O que acontece é que o MST é uma coisa que as pessoas precisam entender. As pessoas sempre veem matérias de arruaças, trancando BR, etc. Mas o movimento, o sistema, ele é muito bem organizado. Ele funciona como se fosse uma seita mesmo, né? Você entra naquele lugar e você agora está submetido às leis, né, que os militantes criaram ali, obviamente vindo de poderes superiores, com o próprio PT e toda essa corte de bandidos que se instaurou no nosso país. Então o que eles fazem? Eles criam uma seita onde você tem que cumprir o papel ali. Então o pai, por exemplo, só para o pessoal entender, existe um sistema organizacional que eles chamam de setores. Então cada membro da família faz parte de um setor. E é nesses setores onde acontece a doutrinação. Os setores, eles exigem reuniões semanais, cartilhas, informações, treinamentos, doutrinações, tudo para que esse processo de lavagem cerebral fosse completo. O meu pai, por exemplo, fazia parte da segurança, enquanto eu e meus irmãos, crianças e adolescentes, fazíamos parte da cultura. Na segurança, e aí vai uma grande pergunta que eu sempre faço, se o acampamento MST é um movimento legítimo, para que precisa de guarita em todas as entradas e saídas do acampamento? Por que a polícia não pode entrar lá? Porque a fiscalização, o Ministério Público não tem acesso àquilo que acontece dentro dos acampamentos. E aí a gente vai perceber que realmente, quando a polícia chegava ali, aqueles que estavam na guarita eram obrigados a estar portando uma arma. Geralmente um facão, uma foice ou até arma de fogo ilegais que haviam em todos os acampamentos. Então, nesse momento, o que acontecia? Era soltado um fogo de artifício, no mesmo sistema criminal que existe na favela, né? Quando chega a droga. E então, é uma lei, é uma das leis pétreas do acampamento. Onde quer que você esteja, no banheiro, no mato, em casa, não importa. Você é obrigado a pegar uma arma, um pau, uma pedra, um facão e ir até a guarita onde soltou fogos. Para quê? Para fazer a defesa do acampamento. E aí você imagina a cena de 5 mil pessoas indo em direção a uma guarita. Crianças eram colocadas geralmente na frente, né? O escudo humano ali para dar aquela impressão da polícia não querer ameaçar. E então a gente fazia a defesa do acampamento. E eu me lembro do sentimento no coração de uma criança de estar disposto a matar por aquela causa e até morrer por aquela causa. Então é uma coisa muito, assim, absurda, né? Chega a ser estranha para as pessoas que ouvem, mas é uma verdade que eu vivi nesse tempo. Agora, o poder constituído não tem autoridade sobre esses grupos, esses agrupamentos, não? Primeira coisa, que o MST, ele não tem CNPJ. E aí já vem uma grande sacada que eles tiveram, porque não tem a quem responsabilizar. Eles são um movimento e não uma instituição.
Então, os líderes, eles se apropriam de ONGs, né, que são financiadas principalmente no governo Dilma e Lula. Eles financiavam essas ONGs, as ONGs repassavam dinheiro para essas lideranças e eles atuavam criando esses movimentos. Então, a grande questão da esquerda, e aí eles usam isso não somente nisso, mas, por exemplo, em pautas como racismo estrutural. Quem é o racismo estrutural? Não é o indivíduo. Eles tiram a individualização para não poder ter a quem responsabilizar. No MST funciona da mesma forma, é sempre o movimento. Mas quem é o movimento? Aí você tem as lideranças, o Boulos do MTST, tem o Pedro Stede, tem outros militantes que atuam, mas quando vai responsabilizar é o movimento, não tem CNPJ, não tem como processar. E como são um grupo que aterroriza o nosso país, por isso eu fiz a denúncia com a Bia Kicis dizendo que é um movimento terrorista, que todo mundo tem medo, eles atuam de forma armada e, claro, se um MST ou dezenas de MST matam um policial, não vai sair matéria sobre isso. Mas se um policial, por legítima defesa, chega a matar uma pessoa do MST, vai sair em todas as mídias e aí o governo fica refém de toda essa questão que acontece no nosso país. Esse cenário que você desenha pra gente faz a gente imaginar pessoas que são reféns do próprio movimento, né? E eu fico imaginando como você conseguiu sair disso, né? Essas outras pessoas que estão lá, elas conseguiriam também, ou elas não querem, ou não veem outra alternativa de vida, né? O que ainda sustenta o MST no Brasil? Olha só, até mesmo a pedido do meu presidente Bolsonaro, eu preciso fazer um adendo sempre, porque eu tenho mania de esquecer de falar isso, mas é muito importante que o pessoal entenda que as pessoas, em geral, que fazem parte do movimento MST, não são pessoas más, não são pessoas ruins, mas são pessoas pobres. Sim. São pessoas desinstruídas politicamente. Massa de manobra. Massa de manobra. Meus pais, por exemplo, eu sempre digo, meu pai estudou até a 3ª série. Minha mãe até o 8º ano, se eu não me engano. São pessoas totalmente despolitizadas, nunca quiseram fazer parte de um partido, de um movimento, nada. Eles só queriam, né, o sonho de ter uma casa própria, o sonho de ter um lugar para morar, o sonho de ter um lugar para criar os filhos. Mas são cooptados, primeiramente, porque o MST ele tem 2 discursos. Ele vende o discurso da vida boa, ele vende o discurso do sonho realizado, da igualdade, da bondade, da legitimidade. Quando você entra no movimento, você já não tem mais toda a estrutura que você tinha quando tinha uma casinha alugada, os móveis. Você agora depende do movimento. E ali, o processo de doutrinação é tão forte que você acaba nem percebendo que aquilo que você está fazendo é errado. Porque eles vendem a ideia da revolução, a revolução socialista. E na revolução não existe regra. Na revolução não tem lei. Na revolução não tem ninguém que diga pare, né? O Lula disse recentemente numa entrevista, eu postei esse vídeo na internet, quando ele fala que a morte de um combatente não para a revolução. É isso que eles implantavam na nossa mente. Eles implantavam que nem a morte, seja minha, seja de um oponente, ou seja pessoas morrendo de fome, como a gente vê em países que tentaram implantar o socialismo, o comunismo. Não importa, nada para a revolução. Então, dentro dessa perspectiva, eu consegui me libertar, primeiro, porque lá não havia emprego. Quando as pessoas recebem a terra, meus pais receberam a terra, então foram para o assentamento agora, né? Quando você tem um sítiozinho e aí milhares de pessoas morando no sítio. Nesse período eu vou para a cidade e o que acontece? Lá não tem emprego porque as pessoas sequer conseguiram produzir. A promessa era ter condições de produzir. As pessoas foram abandonadas, a fazenda se tornou uma cidade deserta de mini fazendas. As pessoas, muitas perderam aquilo que tinha, muitos morreram de fome, morreram no alcoolismo, morreram por não ter condições de sobreviver nesse lugar. Eu saí porque era jovem, precisava trabalhar, e nisso eu tenho um contato mais profundo com a Bíblia Sagrada, percebo que aquelas ideologias eram anticristãs, então começa o meu processo de libertação. Mas tem uma informação, eu quero fazer 2 perguntas em uma, né? O papo está muito agradável, né? Quando o senhor resolveu deixar o movimento, o senhor teve alguma dificuldade, algum constrangimento, né? Algum tipo de ameaça, alguma coisa assim? E há uma notícia também, ela é bem esparramada no Brasil, dando conta de que o MST é grande produtor de alimentos, né, orgânicos, essas coisas todas, que tem uma grande produtividade. Isso procede? Como é que é isso? Então, a primeira coisa é que no assentamento, o MST ele perde um pouco de força. Porque as pessoas agora se depararam com a realidade que eles prometeram e não cumpriram. As pessoas começam, então, a ter um ponto de atenção, dizendo, olha, eu já não quero tanto em invasão de fazenda, já não quero tanto em passeata. Algumas ainda são ludibriadas, né? Só que aí como que eles atuam? Atuam na corrupção, fraudando licitações, porque no momento que você recebe a terra, você vai receber também a casa do governo, vai receber também o financiamento para comprar cerca, para comprar o gado, e aí cada família tem direito ao financiamento. Então agora é o momento deles lucrarem.
Agora é o momento de fazerem licitações e obrigarem você a comprar com um determinado licitador. É o momento de você atrasar o processo para que, de alguma forma, esse dinheiro que passa na conta do movimento possa gerar juro para a militância. Então muda um pouco a estrutura de como eles promovem a corrupção e como eles sugam a vida do pobre para cumprir os seus propósitos escusos, né? Esse é o primeiro ponto. E a segunda pergunta? Isso, se o senhor teve algum problema, né? Arroz orgânico, né? Isso, comida orgânica. É fake news. Primeiro, porque não se tem como verificar quem é que consegue entrar em acampamento de MST ou em assentamentos do MST para fazer essa verificação. Eu estive lá na Jovem Pan e a Pietra Bertolazzi, há uma semana antes, ela é uma jornalista, um grande jornalista da Jovem Pan, ela também tinha dado entrevista, inclusive começou a ser cancelada pelo MST por conta disso. E ela ligou em todas as instituições cujas matérias foram o motivo pelo qual falaram que o MST é o grande produtor de arroz orgânico. Não se tem prova. Todas as instituições negaram essa informação. Então eles sobrevivem da mentira. Se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer no Brasil é mentir. Mentir para eles é como respirar. É uma coisa natural. O senhor prevê que futuro o senhor prevê para esse movimento? O senhor acha que ele é consistente? Ele vai sobreviver por mais tempo? Né? Qual é? O senhor que esteve lá dentro, né? No olho do furacão, viveu a realidade. É uma coisa ficar de fora falando, né? Agora outra coisa é quem esteve lá dentro, quem viveu e conviveu. Eu me lembro de uma frase do filme Tropa de Elite, que eu não posso nem falar aqui porque é uma rádio evangélica, mas ele diz: o sistema é complicado, né? É complicado. O sistema é complicado, então ele se reorganiza, né? A gente nunca pode falar, vai se extinguir. O que eu acredito é que essa voz que Deus me permitiu ter no Brasil hoje, ter pessoas estão confiando nessa representatividade, eu tento me aproximar e, claro, orar a Deus para que o nosso presidente seja reeleito agora no segundo turno, para que a gente possa, de alguma forma, formar uma força política para criminalizar não somente os movimentos de MST, a CUT, FETAGRE, como também, né, o comunismo no Brasil. Eu tenho esperança de que a gente vai conseguir criminalizar essa ideologia que já matou milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, claro, eles sempre dão uma forma de se reorganizar, criar outras ONGs. Se reinventam, essa é a questão. Tem uma pergunta de um internauta nosso, o Rubens, ele está perguntando se o senhor chegou a fazer alguma denúncia formal no Ministério Público. A primeira coisa que, quando viralizou o vídeo, eu recebi, inclusive, um amigo, né, lá da nossa igreja de Terceiro, o Thiago Neri, ele falou: olha, eu estou ofertando para você toda a assessoria jurídica, o que você puder fazer pra gente processar pela tortura emocional que você viveu, todo o prejuízo. Então, ele mais uma equipe de advogados vieram me assessorar. Mas, infelizmente, como eu disse, vou processar a quem? Se o movimento não tem CNPJ. Então, a grande questão é que eu não tenho a quem recorrer nesse sentido. O que eu posso fazer mesmo é usar essa voz que Deus tem me dado para realmente lutar contra esse movimento e não permitir que outras milhares e agora já milhões de pessoas caiam na mão desses movimentos e sejam frustrados no seu sonho e naquilo que eles esperam para um futuro melhor. Bom, como você enxerga esse cenário político atual? Muito polarizado, claro, né? Muita gente achando que o que está hoje não está suficiente, olhando para o passado, pensando talvez em algo do passado trazer para o presente de novo, né? Como você está enxergando aí essa movimentação? Não só já entendemos aqui que o senhor é bolsonarista, né? O senhor é apoiador do presidente Bolsonaro. É meio que óbvio a pergunta, mas eu gostaria de ver mais um cenário mesmo. Caso mudasse de presidente no Brasil, que tipo de cenário para o futuro, né, o senhor enxerga? Caso Lula assumisse, seria a pergunta? Exato. Olha só, eu não tenho como prever, né? O que a gente vê dentro do cenário atual é que o presidente Bolsonaro fez um excelente governo. Ele realmente foi quem distribuiu a titulação de terra. Olha só, o Bolsonaro fez, né, o presidente Bolsonaro fez, em uma tacada só, a titulação de terra, que chegou a quase 500 mil de títulos de terra. E isso representa mais do que FHC, Lula, Dilma, Temer, tudo junto. Então, ele realmente está fazendo aquilo que deveria ser feito, aquilo que foi prometido pelos movimentos e não fizeram, que é devolver liberdade para essas pessoas, dizer assim: nós estamos dando a carta de alforria. Porque esse pessoal sai agora desses movimentos e começam a entrar na cultura familiar, né? Na agricultura familiar. E dentro dessa perspectiva agora podem receber financiamentos, podem realmente ter dignidade e começar agora um processo de buscar recuperar esse tempo e esse prejuízo perdido. Eu não consigo dimensionar o prejuízo que essas pessoas e que o Brasil vai ter caso a esquerda volte ao poder. O que eu posso afirmar é que em todos os lugares que eu estou, as pessoas estão dizendo: eu não acredito nesse cenário, eu não consigo ver esse cenário.
Eu estou orando para que isso jamais aconteça e principalmente as pessoas estão dizendo, eu não vou aceitar que esse ex-presidiário que roubou a nossa nação durante tantos anos, que promoveu os maiores escândalos de corrupções do mundo, volte a governar a nossa nação. Tem uma pergunta, outra pergunta de internauta, mas antes de fazer, já que a gente está nesse assunto, eu gostaria de repercutir essa resposta do senhor aí. O senhor falou que o Bolsonaro fez o que foi prometido lá atrás, né? Quando você tira alguns do Movimento Sem Terra, cumprindo a promessa que foi feita, outros vêm? Ou seja, é uma onda que não para? Ou não? Vai diminuindo a força do movimento? Olha só, no tempo da Dilma e do Lula, era em média 1 a 2 invasões de terra por dia, nos períodos do governo de esquerda. O Bolsonaro conseguiu reduzir a 5 por ano. Ele praticamente zerou as invasões de terra, né? Um dos motivos pelos quais isso aconteceu é porque ele deu direito à defesa da propriedade para o pequeno e grande produtor. Eles têm direito a ter a posse da arma dentro da sua terra para defender aquilo que é seu. A propriedade sagrada, a propriedade privada, ela deve ser sagrada, deve ser um direito natural sagrado, porque o trabalhador ele tem que receber o fruto do seu trabalho. Se nós entendemos que você trabalha, produz e não tem direito àquilo, você desconstrói todo o sistema econômico do mundo e a gente vai ter um colapso econômico mundial, resultando no caos e na fome e na morte, né? Então, a propriedade privada, ela é sagrada. E então, nesse contexto, a gente percebe que o movimento perdeu força. Porém, o fato do Lula assumir agora a liderança no primeiro turno, ele fez um discurso tanto na Globo quanto em outras vezes, de forma bem radical, dizendo que o MST teria protagonismo no seu mandato. E o que está acontecendo? Hoje recebi ligação de São Paulo de fazendas sendo invadidas. Toda semana eu estou recebendo ligações de pessoas do Brasil inteiro dizendo, olha, teve invasão aqui no Mato Grosso, teve invasão aqui no estado de Goiás, inclusive. Eles estão colocando as garrinhas de fora, porque o Lula, todas essas entrevistas que ele dá, ele solta uma mensagem um tanto subliminar, ele dizendo para eles, olha, chegou a hora de vocês fazerem algo se vocês quiserem que eu volte ao poder. Ele romantizou o MST, né? Como já fez outras vezes. Bom, a pergunta da Karina, nossa internauta aqui, ela tá perguntando se o senhor teme a vida ao expor essa situação do MST. Quando eu fiz o vídeo e a Bia aqui se postou e bateu 1 milhão de visualizações no Instagram e aí teve toda essa repercussão, algo interessante que as pessoas precisam entender é o seguinte, eu denunciei dizendo que o MST era um movimento terrorista. As pessoas, cara, você tem muita coragem, vieram elogiar isso e tal. Mas olha só, se o MST não é um movimento terrorista, por que é que todas as pessoas que vêm falar comigo, como essa internauta, essa pessoa que está nos ouvindo, por que ela teme pela minha integridade física? Por que é que eu tive que tirar os meus pais do assentamento onde eles têm a terra, inclusive ainda hoje, e levá-los para outro lugar, para outro estado? Por quê? Porque minha mãe, inclusive, recebeu uma ligação de uma militante do movimento dizendo assim, olha, eu tô ligando só para dizer que nós estamos acompanhando tudo que vocês estão fazendo. Isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça à integridade física. Então, assim, eu não temo pela minha vida. Obviamente, eu temo pela vida da minha família, da minha esposa, mas toda a minha família entendeu que o que está acontecendo é um propósito de Deus e a gente aprendeu a morrer por uma causa, não no MST, mas a Bíblia Sagrada, com o apóstolo Paulo, ele já dizia para mim, morrer para mim é lucro. Então eu entendo que eu estou fazendo algo relevante, eu entendo que a minha causa é legítima e que pessoas têm sido abençoadas por isso. A morte eu não temo. Terrorismo é aquilo que impetra o terror, né, Newton? Isso. Não tem outra definição para terrorismo. E se o pessoal chega, né, e põe terror na fazenda, o dono da fazenda fica aterrorizado, como não é terrorismo, né? Fica aí uma questão para a gente pensar. Tá certo. Bom, Pedro Pôncio, nós agradecemos muito a sua presença aqui e seria muito bom se o senhor voltasse para a gente falar sobre outros assuntos também, né? O senhor tem outras pautas além do MST e a gente gostaria de falar sobre isso também em outras oportunidades. Uma pena, um tempo curto a gente não conseguiu, né, falar de outros assuntos também. Obrigada por sua presença aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Me sigam nas redes sociais, Pedro Pôncio Brasil. Tô lá falando muito sobre política. Eu entendo que esse mês é um mês muito importante para a gente falar disso. Então, Deus abençoe, obrigado pela entrevista. É sempre um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. 6h59, mais esta edição do X da Questão termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, Priscila Marçal. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Newton Pereira. Boa noite para todos nós. Termina aqui.